Oi, vamos ver se agora não dá mais eco. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Oi, Bianca, tudo bom? Oi, pessoal, voltando aqui para a live, né? E agora tá sem eco? Para mim, pelo menos, tá sem eco. Para vocês também? Para quem estiver entrando agora, a gente tava com eco aqui, por isso que a gente desligou, reiniciou a live. O Adilson já tá entrando de novo. Por enquanto, tá com eco? Tá com eco? Tá com eco. E aí? Tá com eco. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar pouco e a Adilson fala mais. Ah, tá bom. Bom, Adilson, gostaria muito de te agradecer muito, tá, por participar dessa live. E gostaria que você se apresentasse para eu não dar um furo aí no sobrenome, alguma coisa assim. Estão falando aqui que talvez se eu colocar o fone melhora. Quer tentar? Vamos tentar. Pera aí então, prof. Que eu tô numa... Ficar em pé. Eu vou tentar mudar o meu fone de ouvido também, para ver se de repente melhora. E agora, para vocês? Meu eco parou. Pessoal, parou de vocês o eco aí? Vamos ver alguém respondendo, mas para mim agora tá perfeito. Bom, vamos dar continuidade então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Adilson. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, né? Sou médico veterinário. Me formei pela UEM de Umuarama. E também fiz a minha residência em Clínica Médica de Pequenos Animais pela UEM, pelo Hospital Veterinário da UEM de Umuarama. Atualmente, eu sou mestrando do programa de Medicina Veterinária com enfoque em Oncologia, aqui na Unesp, em Jaboticabal. Este sou eu. Muito bem, agora eu posso falar. Você não vai falar sozinho, não. Bom, só voltando para os informes que a gente sempre fala no começo da live, as nossas lives aqui do Antibióticos na Vet, elas são conteúdos para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, e nós sempre trazemos conteúdo sobre o uso de antibióticos ou a consequência do uso de antibióticos, resistência, a saúde única, mas tudo que envolve aí antibióticos e a linha veterinária, tá? Então, muito bem-vindo a quem está entrando agora. E hoje vamos falar aí, vamos trazer uma live, uma continuação, a terceira continuação, né? Que é a interação entre o médico veterinário clínico e o microbiologista. E hoje a gente vai falar da visão do clínico e trazendo aí um caso legal também para trazer o assunto de quando a cultura dá positiva e a terapia não funciona, né? O que a gente tem que observar, olhar? E o Adilson, ele tem um caso clínico que elucida isso muito bem, né? Não é necessariamente toda vez que a cultura bacteriana dá positiva que necessariamente a causa é bacteriana daquele distúrbio no animal, né? Então vamos falar aí um pouco sobre isso, sobre esse caso, sobre esse assunto como um todo, né? Quando pedir antibiograma, quando o clínico deve suspeitar que talvez, peraí, mas apesar do antibiograma, apesar da cultura, pode não ser uma infecção em si, né? Então vamos falar desse caso clínico para começar toda a conversa, né? E eu vou botando umas fotos aqui também desse caso clínico, tá? Bota as fotos aí, professora, para a gente ir elucidando. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em participar aqui do canal hoje e é muito bom a gente poder compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu saí da UEM,
mas a UEM nunca saiu e nunca sairá de mim, né? Então, eu sempre estou conversando com os professores, sempre a gente está pedindo ajuda. Hoje, durante o dia, eu e a professora Sheila conversando, né? Aí eu falei assim, que a gente tem que justamente hoje mostrar a importância, mais uma vez, aquilo que o Lucas falou também na outra live com um tema semelhante, né? Que também foi residente da UEM, que a gente sempre tem que ter um microbiologista de estimação. Então, os meus de estimação é a professora Sheila e a Ana Cláudia, não tem jeito, eu sempre estou pedindo ajuda para elas, né? Olha, a Ana Cláudia tá aqui, ó. Eu enchi o saco dela hoje durante o dia já também. Então, pessoal, vamos lá. Antes da gente começar falando do caso clínico propriamente dito, vamos falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Eu acho assim que ninguém é obrigado a saber tudo. Todo mundo tem limitações, né? E não é vergonha a gente não saber alguma coisa. Vergonha é a gente não pedir ajuda para quem sabe, né? E fazer de qualquer jeito. Então, isso é muito importante. Então, volta e meia, durante a minha residência e até hoje, atendi um tempo em clínica particular, fazendo plantão, enfim. Agora no mestrado a gente atende pacientes também. E volta e meia a gente pega um exame, e não estou falando isso só em relação à microbiologia, né? Isso em relação à patoclínica, ao patologista, né? Tem exame que a gente pede que a gente fica em dúvida para interpretar o laudo, né? E é muito importante essa comunicação entre nós clínicos e o pessoal do laboratório, porque, gente, o nosso objetivo é um bem em comum. O nosso bem em comum é o paciente. E muitas vezes só nós clínicos temos informações, né, porque nós tivemos contato direto com o paciente. O profissional do laboratório, né, o microbiologista aqui no caso, ele tem contato com a amostra. Então é muito importante que na hora de preencher a ficha, né, sempre puxavam minha orelha na hora de preencher a ficha. Tem que mandar todas as informações desse paciente, porque só assim a pessoa que está fazendo a amostra, ela vai conseguir também ter uma conversa depois com você como clínico, para você conseguir fazer o tratamento que é o bem comum do seu paciente, certo? Então é normal você pegar um resultado de uma cultura em antibiograma e vir lá resistente a muita coisa, ou sensível a algumas coisas e sensível com o aumento da exposição a outras, que é o que a gente vai comentar do nosso caso, e aí fica a dúvida, qual o melhor antibiótico a se utilizar, né? Que antibiótico que pega melhor esse sistema, certo? E tem muitas dessas respostas que a gente só tem quando a gente conversa. E é isso que justamente, né, professor, a gente quer mostrar isso hoje. Esse caso, é um paciente meu já de longo prazo, né? Todo mundo já conhece ele. E aí a gente estava patinando, temos resultado, mas não temos melhora, temos resultado, mas não temos melhora, então que antibiótico que usa? Será que compensa continuar utilizando antibiótico? Realmente o problema é bacteriano, né, professora? Exatamente. Então, eu não sei se a professora consegue colocar aquela primeira foto do ouvido. Isso, perfeito. Então, pessoal, esse paciente foi uma das piores otites que eu já atendi até hoje na minha vida. Uma secreção purulenta, horrível, muito feia. O paciente tinha muita dor, bastante pólipo dentro desse conduto, né, dentro dessa orelha. Secreção enegrecida, né, citologia horrível, tinha malacésia, tinha bactérias de todos os tipos. Paciente com dor. A gente teve que anestesiar esse paciente para conseguir fazer uma lavagem, uma lavagem mesmo, né, desse conduto auditivo e conseguir coletar material. E aí uma coisa que é importante aqui, e que sempre a professora Sheila, sempre as meninas da micro comentavam, é, pessoal, limpar essa região antes de coletar o suave, né, professora? Não vai coletar o suave aí com esse monte de secreção, porque vai crescer um monte de coisa e vai dar muito mais trabalho para o pessoal do laboratório separar essas bactérias depois para conseguir te dar o resultado do antibiograma.
né? E é importante aí pensar também que a limpeza tem que ser com uma solução isotônica, né? Uma solução Isso. fisiológica. Não vai tentar limpar com clorexidina, alguma coisa, porque pode interferir daí no crescimento bacteriano. A gente tem Sim, que sim. tirar a sujidade, tem que tirar o excesso aí de sujeira que tem, mas não pode interferir no crescimento bacteriano. Se a gente passa um clorexidine, algum resquício vai ter e pode inibir o crescimento bacteriano no laboratório, né? Sim. E E daí, aí assim, depois a a cultura cultura dá da negativa negativa. e acha ruim, né, professor? Exatamente, né? Certo. Então, aí passa aquela próxima foto, professor. Isso. Então, além daquele ouvido horrível, esse paciente também tinha secreção nasal, inclusive do lado esquerdo, que era o mesmo lado da orelha esquerda. Então, vamos ter que investigar. Será que tem comunicação dessa infecção, né? Tá atingindo o ouvido interno, bula timpânica. Esse paciente tem uma rinocinusite crônica. Então, o paciente foi anestesiado. Foi feita a limpeza da região com uma solução isotônica para conseguir se coletar material, tanto, né, da citologia, tanto do ouvido quanto da cavidade intranasal, bem como para a cultura e antibiograma também, né? E aí fizemos, claro, outros exames, né? O paciente é tratado como um todo, então vai fazer hemograma para ver se o paciente tem leucocitose, né? Se não tem, é um paciente já idoso, então tem que ver a função renal também. E radiografia, exame de imagem, é muito importante, ó. Vanessa Endo acabou de entrar aí, minha colega da imagem, né? É super importante a gente investigar. Então, fazer radiografia, ver se tem acometimento de ouvido interno, se tem um sinal de rinocinusite crônica, se tem sinal de neoplasia, de osteólise, tudo isso é muito importante. Porque esse paciente já vinha com histórico de otite crônica há mais de um ano. Detalhe, paciente atópico também. Então, tinha tudo isso junto. Além de ter que tratar a atopia, também tinha que tratar a infecção. Então, nós fizemos a limpeza de tudo isso, certo? E olha, aí depois da limpeza a gente conseguiu evidenciar diversos pólipos dentro desse ouvido, então que a gente chama de otite polipomatose. Então esses pólipos contribuem para acúmulo de sujidade dentro desse conduto, né, dentro dessa orelha, e que aí favorece o ambiente para crescimento de fungo e bactérias, enfim. E aí a gente teve que, enquanto esperava o resultado da cultura, entrar com tratamento de suporte, certo? Então a gente entrou com analgesia para esse paciente, com anti-inflamatório, e aí eu decidi entrar com antibiótico oral e tópico. De antibiótico oral, nós entramos de início com uma cefalexina, e de tópico a gente entrou com genta para o ouvido, bem como genta para a cavidade intranasal. Lembrando que o exame de imagem não mostrou inicialmente acometimento de bula timpânica e mostrou uma imagem de uma rinocinusite crônica. Aparentemente não tinha massa, não tinha nada que indicasse um processo neoplásico. Realmente parecia mais um processo bacteriano. Só que como estava muito feio e a gente estava com um projeto na UEM na época de terapia fotodinâmica, a gente falou assim, vamos fazer terapia fotodinâmica nesse ouvido para ver se realmente ajuda. A gente sabe que tem uma ação bactericida, fungicida, e foi aí que a gente associou com o tratamento de suporte, com as medicações, a terapia fotodinâmica com azul de metileno. Então a gente fez toda a limpeza, instituiu o azul de metileno gel, colocou a luz de LED em cima, e aí fomos fazendo o tratamento até que sair o resultado da cultura e antibiograma. Saindo o resultado da cultura e antibiograma, então, cresceram 2 bactérias, né? Até coloquei o nomezinho aqui para eu não falar errado. Professora, se falar errado, a senhora me corrija, tá? Então, vamos lá. Cresceu uma Burkholderia cepaceae e um Staphylococcus intermédios. Certo, prof? Certo. Então, tá bom. E agora, pensando assim, o Staphylococcus intermédios, ele é um Staphylococcus, e o intermédios e o pseudo-intermédios é um pouco difícil de caracterizar eles fenotipicamente, de dissociar os dois. Então, existe um grande grupo aí dos Staphylococcus
do grupo Staphylococcus intermédios, que tem o intermédios, o pseudo-intermédios, que tem maior importância na rotina clínica, né? Então, não dá para especificar dizendo assim, ele é um intermédios ou pseudo-intermédios, né? Ele pode ser certo. um dos dois. E eles são habitantes normais de microbiotas de cães, né? Eles são comumente encontrados em cães, né? Então, Staphylococcus e tal, mas eles também são grandes oportunistas, né? Agora, a Burkholderia, essa é uma peste, né? É uma bactéria, assim, complicadíssima. Ela não é uma bactéria tão frequente, mas é uma bactéria muito complicada. A linha humana já mostra isso. A linha veterinária, são poucos os relatos que tem aí de Burkholderia, mas é uma bactéria que intrinsecamente ela já tem muita resistência. Resistência. Então, ela adquire uma resistência fácil, ela é terrível, né? Pensa no inferno, a Burkholderia tá lá, né? Então, ela é bem complicada, assim. Certo. Apesar de não ter dado tão resistente, quanto eu já vi Burkholderia resistente a tudo, mas assim, até a avaliação de Burkholderia mesmo, ela é complicada. Não é qualquer manual que traz a avaliação para Burkholderia, de tão complicada que ela é, né? Então, foi feito um antibiograma aí tentando pegar aí as possibilidades de antibióticos, né? Ela deu uma resistência, mas também deu in vitro sensível a alguns antibióticos, né? Certo. Então, e aí essa Burkholderia, ela deu resistente à penicilina, cefalosporina, carbapenêmicos, né? Deu inclusive resistente à gentamicina. Então, a cefalexina e a gentamicina que eu estava utilizando, a Burkholderia estava dando risada da minha cara, né? Mas o Staphylococcus, ele era sensível aos dois antibióticos que eu estava utilizando. E aí, sabendo disso, que a professora explicou, a gente ficou, então, e sabendo que o estáfilo pode naturalmente estar dentro da cavidade nasal também, então o problema não é o Staphylococcus, porque senão a gente teria tido melhora, porque o paciente não estava tendo grandes melhoras assim. Então vamos trocar esse antibiótico. Então o que eu fiz? Eu passei, a Burkholderia deu sensível a fluoroquinolonas, então eu entrei com enrofloxacina. Então eu entrei com enrofloxacina oral, entrei com enrofloxacina tópico no ouvido, mas mantive a gentamicina intranasal, por causa que fiquei com medo de tirar totalmente, então a gente fez a associação da genta tópico com a enrofloxacina oral. E foi aí que a gente continuou com as terapias fotodinâmicas e que a gente conseguiu um resultado bacana, né? A gente conseguiu um resultado legal. Então aí foi o paciente, ainda tinha um pouco de malacésia, a gente foi fazendo as citologias para acompanhar, a malacésia deu um pouquinho mais de trabalho, mas aquela otite, aquele nariz com aquela secreção purulenta, nós não tínhamos mais, né? A gente conseguiu melhorar isso, fiz o controle da atopia e o paciente ficou bom por um tempo. Um tempo aí, quase um ano. Só que aí esse paciente voltou a apresentar de novo essa otite muito feia, com muito pus, e aí falei, bom, deve ser a Burkholderia de novo, né? Além da otite, muita secreção nasal, secreção mucopurulenta, às vezes com sangue. Falei, beleza, então não dá, a gente repetiu os exames de imagem, bula timpânica estava horrível, bula timpânica já estava acometida agora, paciente com dor, totalmente estenosado o conduto auditivo, conversei com a tutora, vamos para ablação, né? O certo seria fazer uma tomo para uma avaliação melhor, ela não quis fazer, então fez a ablação do conduto auditivo, o paciente ficou bem do ouvido. Só que aí deu uns 15 dias depois da ablação, detalhe, a tentativa de enrofloxacina foi falha pela segunda vez, não melhorou em nada, né? E aí depois a gente falou, beleza, vamos para ablação, tudo ficou bem. Uns 15 dias depois começou a fazer um aumento de volume em plano nasal. Um aumento de volume. Ficou muito boa aqui. Mas deixa eu só voltar num assunto que você tocou interessante, né? Você repetiu a enrofloxacina, mas, no entanto, você foi repetir ela um ano depois.
Não é que Sim. ele melhorou, daí passou ali 15 dias, um mês, 2 meses e você repetiu aquele mesmo antibiótico. Não, foi isso 1 ano depois, né? Não foi imediato. Então, é uma possibilidade, sim, você pode. Não é, na teoria, não seria uma recorrência, né? Porque 1 ano de intervalo é muito Sim, tempo, sim. né? Mas vamos lá, continua. Certo. E aí veio esse aumento de volume em plano nasal e a secreção piorando muito. Esse paciente sempre ficou com um pouquinho de secreção, mas uma secreção um pouco mais mucoide dentro daquela narina. A rinocinusite dele nunca melhorou completamente dentro desse tempo, apesar dele ter se mantido bem. Eu sempre falava para a tutora, olha, eu acho que tem alguma coisa neoplásica dentro da cavidade nasal desse bicho. Né? Eu acho que eu fiz umas 3, 4 citologias desse paciente intranasal. Fiz com escovinha, sabe aquelas escovinhas para ver se descamava mais? Sempre vinha só processo inflamatório. Porque, assim, grande parte dos pacientes, eu já peguei pelo menos uns 4 ou 5 com carcinoma intranasal. E a gente sabe que o carcinoma esfolia bem. Né? Vou puxar agora a sardinha um pouco pro meu lado, pro lado da onco. E eu não me conformava com aquilo. Eu falei, meu, então o que é o diferencial desse paciente? Será que realmente esse paciente tem um processo bacteriano? E aí foi onde eu conversei com a professora. Né? Veio esse aumento de volume, eu biopsiei, a biópsia veio como um processo inflamatório eosinofílico, veio como, não corou para PAS, então não era fungo, e não foi encontrado nenhuma célula neoplásica, só que eu fiz biópsia do aumento de volume, que ficou como se fosse um granuloma. Né? E ali, bem na região que eu fiz o ponto do punch, saía a secreção. Acho que a outra foto, professor, isso, olha essa aqui, secreção. Ó. Essa secreção saía por essa região, então quando comprimia, quando apertava ali, saía muito dessa secreção mucopurulenta, bem como pela cavidade nasal, fora os episódios de epistaxe. Aí eu falei, não é possível. Aí fizemos uma cultura, deu negativo, não contente, eu repeti uma outra cultura, e aí essa outra cultura cresceu uma pseudomonas. Né? E aí, até coloquei aqui também, a pseudomonas deu sensível apenas a amicacina, meropenem e tobramicina. E aos demais classes de antibióticos deu sensível com o aumento da exposição. E aí foi onde eu tive que pedir socorro da professora Sheila. Professora, olha, me acode aqui, porque o que eu faço? Eu nunca usei meropenem, eu tô com medo de utilizar, não vou utilizar. Utiliza amicacina, utiliza outro antibiótico, o que a gente faz? E aí até se a professora quiser comentar essa parte agora de como que a professora me orientou, das quinolonas, enfim, aumento da dose e tal, a senhora pode conversar. Daí pensando um pouco na pseudomonas, né? A pseudomonas é outra que é danada. Ela tem uma resistência intrínseca elevada e ela consegue, ao longo das terapias também, adquirir resistências. Então, é comum, no intercurso de uma terapia contra pseudomonas, ter que trocar a droga, tá? Isso não é uma coisa rara, né? Mas, olhando para esse antibiograma, poxa, a amicacina, né? Não sei se qual seria a grande atuação da amicacina, não é um antibiótico de escolha para essa região, né? Ainda mais que estava muito inflamada. Durante a inflamação, uma inflamação intensa, você tem uma anaerobiose ali. E a amicacina só vai agir quando tiver presença de oxigênio, porque ela vai agir na via metabólica do oxigênio na bactéria. Então, né, temos esse problema. O meropenem não é uma droga, não vou dizer para nunca usar meropenem, não é isso, tá? Mas jamais eu vou estimular a usar. E o meropenem é uma droga de importância para a medicina. Então, a gente, se for usar, use só em último caso. Não, é tudo resistente mesmo, daí o meropenem é uma alternativa. Antes disso, ele não é alternativa para nada. A tobramicina também, a gente não ia conseguir fácil uma droga farmacológica para isso, e ela cai no mesmo problema da amicacina, né, que é a via do oxigênio. Bom,
Então, tínhamos outras drogas aí que elas eram sensíveis, aumentando a exposição. Então, seria uma possibilidade, né? As fluoroquinolonas foram uma dessas drogas que elas foram sensíveis, aumentando a exposição, e pensando no mecanismo próprio das fluoroquinolonas, elas teriam uma provável boa aceitação ali, e ainda mais que é trato respiratório, né? Então elas têm uma boa ação. Daí que veio a ideia de a enrofloxacina já não tinha feito efeito. No entanto, ela também, existem outras drogas que são mais específicas para o trato respiratório. A gente pensou, vamos tentar então uma outra fluoroquinolona mais específica, e daí a gente foi para Prado ou para Marbo? A professora deu a opção da gente fazer a marbofloxacina, né, a padrofloxacina e a orb. E aí a gente utilizou a Marbo, que foi o que deu o melhor custo-benefício e que a gente conseguiu encontrar com um pouco mais de facilidade, podemos dizer assim. A Prado ela está sendo lançada agora, então ela também não é tão fácil de encontrar em qualquer lugar ainda. Né? E ela é líquido, é mais para felinos, ia dar um volume muito grande, que ele é um paciente grande, mais que 10 quilos, então não ia ser viável para a gente. Mas eu lembro que a professora me disse que a padrofloxacina que ela tem menor penetrabilidade no tecido inflamado, pensando em pseudomonas. Então, assim, ficou naquela, vamos fazer essa tentativa, mas avaliar, né? E eu não coloquei aqui as fotos, mas não tinha na hora um paquímetro também, né? Foi com a régua mesmo, mas para tentar avaliar também a diminuição desse tecido inflamatório, dessa lesão que era visível, né? E a melhora clínica do paciente como um todo, né? Então, assim, vamos avaliar todos os dias para ver. Tem que ter, se responder a essa droga, tem que ter uma boa ação em 48 horas, 72 horas. Se em 96 horas não tiver uma boa melhora clínica, não está funcionando, né? Então, volto para você agora. Que aí foi o que a gente fez, né? Então, eu e a professora, a gente trocou uma ideia e a gente falou assim, bom, vamos utilizar a Marbo, então, e vamos avaliar esse paciente aí dentro de 96 horas e vamos ver se esse paciente realmente vai ter alguma melhora. Porque aí a gente ficou. E aí, será que realmente o problema é bacteriano ou esse problema bacteriano que tem, né, que a cultura mostrou que realmente tem uma causa base, certo? E aí a gente fez hemograma, o paciente não tinha repercussão sistêmica disso, fizemos as 96 horas da Marbo, não tivemos muitas diferenças, né? Nem melhora e nem piora. Foi quando eu conversei de novo com a professora e eu falei, olha, professora, a senhora acha que compensa a gente tentar associar uma segunda droga, trocar de droga, ou vamos parar por aqui, porque realmente eu acho que o problema não é bacteriano. E aí foi onde que a professora Sheila entramos em um consenso, falou, não, Adilson, melhor a gente parar mesmo. Paciente clinicamente bem, apesar de tudo isso daí, e eu fiquei com esse negócio, né? Falei, gente, não é possível, eu não sossego enquanto eu não encontro o problema, né? E aí, beleza, eu falei, bom, vamos então encontrar alguém que faça uma rinoscopia e eu vou coletar um fragmento através de rinoscopia e vou mandar para biópsia de novo. Não encontrei ninguém lá na região que fazia rino. E aí, um dia, eu conversando com uma outra professora, aí eu peguei e falei assim, professora, será que é muita loucura da minha parte eu encaminhar esse paciente para fazer uma trepanação por causa desse aumento de volume e coletar o material de lá de dentro? A gente já aproveita, faz uma eletroquímio ali, será que é muita doidura? E se não for tumor? Aí ela pegou e falou assim para mim, olha, Dilson, eu já peguei um caso semelhante uma vez, e eu acho que a gente pode tentar. E aí foi o que a gente fez. A gente abriu, fez uma trepanação, muito conteúdo ali em seio nasal. Até deveria ter mandado as fotos para a professora, esqueci, para a gente mostrar. Tinha bastante conteúdo, todo esse tecido aqui, tecido de granuloma, tudo foi retirado, né? E aí, mais uma vez, a gente mandou todo aquele borocotoma para biópsia. E aí, enfim, fechamos o diagnóstico
de um sarcoma indiferenciado em cavidade intranasal, né? A gente sabe que grande parte dos pacientes tem carcinoma intranasal, mas os sarcomas também podem acontecer, né? Os condrossarcomas principalmente. Nesse caso, a gente acabou não mandando para a imunistoquímica para saber qual tipo de sarcoma que é. Mas aí, existe uma suspeita forte de que possa ser um mixossarcoma, né? O mixossarcoma, ele é um tumor que tem origem nos fibroblastos, bem como o fibrosarcoma, só que a diferença dos dois é que o mixossarcoma, o fibroblasto tem uma produção de mucina, né? Então esse próprio muco, muitas vezes produzido pelo tumor, já associado com essa rinocinusite crônica, que já tinha feito comunicação com o conduto auditivo, foi só, lá, o clínico de estimação. Então, isso só foi virando, né, uma bola de neve e impedindo a gente de conseguir realmente chegar no diagnóstico. Então, pessoal, por que a gente falou tudo isso, né? Mais uma vez, para mostrar para vocês que a cultura pode dar positivo, né? Mas e aí? A gente está fazendo o tratamento e não está surtindo efeito? Opa, então, bom senso, né? Vamos investigar outras coisas. Então, vamos pedir uma cultura fúngica. Será que pode ser fungo? A biópsia primeira deu negativo? Vamos fazer uma segunda biópsia, né? Vamos fazer uma segunda cultura, vamos fazer uma segunda cito, enfim. E agora o paciente está bem, está em quimioterapia, a gente conseguiu controlar, de certa forma, um pouco dessa secreção, e a gente está tentando dar qualidade de vida para ele, tá aí seguindo firme e forte, certo? Então, não sei se a professora quer falar mais alguma coisa em relação ao caso. E ele já está o quê? Uns 2, 3 meses, né? Que foi essa última parte aí, que daí depois disso aqui... já faz isso, né? Já faz acho que uns 2 meses, professora. Porque já faz faz o quê? Uns 15 dias ou mais? Eu nem sei quanto tempo faz que eu tô aqui em Jabuticabal de novo. Mas enfim... A gente tá meio perdido, né? Nessa época aí de pandemia, a gente perdeu o calendário também. Bem isso aí. Mas o Ricardo escreveu, pensamento corretíssimo. As pessoas acham que é bactéria, mas em alguns lugares temos contaminação, ou a própria microbiota. Sim, sim. Que é muito fácil achar que a bactéria É mais fácil achar que é bactéria do que investigar. Isso, exatamente. Né? Sim, e daí, eu quero trazer um negócio bem interessante. Eu tenho uma broncazinha minha, tá? Com o termo de a clínica é soberana. Né? Eu tenho uma leve bronca com isso, porque assim, já vi acontecer em alguns casos desse termo não ser utilizado na sua concepção como um todo. Né? Então, esse caso, eu acho que traz aí uma clínica soberana sim, e quando a gente fala na clínica soberana, não é jogar de lado, não, deu cultura positiva, mas eu não quero nem saber. Não é isso. A clínica soberana, né, ela tem que observar o que está acontecendo clinicamente, observar todos os exames e ver a compatibilidade entre exames também. Né? Você acabou fazendo também hemograma, então foi todo um rol de coisas para se chegar e dizer assim, olha, não, a terapia antimicrobiana, ela deve parar mesmo, porque isso não é provável que seja, pode ser uma contaminação, sim, era um bacterial inflamatório, aberto, tudo, claro que chance de uma infecção secundária ali, mas não sendo a causa. E se não é a causa, o tratamento exclusivo não ia adiantar nunca. Né? Não. E assim, no final das contas, quantos exames, né, você não teve que fazer para chegar num diagnóstico? E quanto tempo também. E também muito do feeling, né? Você fez quantas biópsias, citologia e tal, sempre dando processo inflamatório, mas você com aquilo na cabeça. Teu feeling estava dizendo, não
deve ser só isso, vamos investigar de novo, vamos investigar de outra forma, né, para chegar no resultado. Então, Sim. a clínica soberana, ela é um rol de tudo. É da clínica básica, é da patologia clínica, da microbiologia, é da histopatologia, da citologia. É um rol de coisas que trazem como a clínica soberana. Né? Sim, a clínica como um todo. E lembrar que é muito importante que a clínica do animal, não é o clínico que são soberanos, né? Tem gente que confunde esse termo. Às vezes a gente brinca, né? Mas é muito importante, realmente, a gente ter esse pensamento, né, como clínico, de começar a juntar os grãozinhos e juntar as coisas que a gente sabe, poxa, pode ter um processo inflamatório ao redor de uma neoplasia, podendo impedir de conseguir fechar o diagnóstico, né? E aí, às vezes, assim, a gente tenta repetir para ver se vem material. Claro, às vezes a gente tem que trabalhar com as condições que a gente tem no local e que o tutor tem também. Então, por exemplo, eu, por mim, queria ter feito a rino, queria ter feito a tomo, né? Queria ter feito uma imuno. Mas, assim, dentro das nossas condições, nós conseguimos trilhar, né? E fechar o diagnóstico e conseguimos dar um suporte e o paciente está bem até hoje, graças a Deus. Exatamente. Então, por isso que eu falo que é isso que é legal, né? É juntar os conhecimentos. Então, eu não tinha esse conhecimento se eu tivesse pegado aquele antibiograma, né? E eu não conhecesse alguém ou eu não tivesse esse feeling de poder ou pedir ajuda para a professora Sheila, né, para a Ana Cláudia, para qualquer outra pessoa que entendesse da área, eu ia olhar lá e falar, tá, beleza, sensível a micacina, meropenem, tobra, então, vamos utilizar a micacina. Né? Ou meropenem. Então, certo. E aí, precisou ter esse feeling de realmente quem trabalha com isso explicar, olha, sensível com o aumento da exposição, dá para a gente aumentar ou dose ou intervalo, né, de acordo com a classe, com a droga que penetra melhor naquela região e fazer a tentativa. Então, a mesma coisa é que, assim, volta e meia eu recebo um monte de exame histopatológico, me perguntando, Adilson, o que é isso? Como que eu interpreto? O que eu faço? Às vezes eu não sei também. Às vezes eu tenho que perguntar para quem trabalha mais tempo com isso, que eu sou novo ainda. Estou aprendendo, certo? Então, assim, eu sempre falo, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para a vida. É claro que a gente sempre tem que estar aprendendo, a gente sempre tem que sentar, tem que estudar também, não pode ficar esperando que as coisas venham sempre de bandeja. Nós também temos que fazer a nossa parte. Se a gente pega um caso desafiador que você não sabe, você tem que sentar e você tem que estudar. Sentou, estudou, não foi suficiente, está ainda com dúvida? Conhece alguém que sabe mais do assunto? Pergunta. Exatamente. E a Bianca tá aí, a Bianca, ela fez a primeira live dessa série, né? Ela é a visão do laboratorista. E assim, é interessante que ela falou na live que também, assim, não tem certeza de como deve ser coletado o material, qual melhor coleta. Liga lá no laboratório, né? Hashtag Sim. microbiologista de estimação. Né? Mas liga no laboratório e vê como eles querem que... qual é a melhor forma de coleta. Né? Isso vale também para os outros laboratórios. Liga lá no laboratório no que vai fazer o exame histopatológico. Então, assim, a gente tem que ter um envolvimento entre todas as áreas. Né, como você bem falou. Gente, olha, você pode passar 100 anos estudando um determinado assunto. Você nunca vai saber tudo daquele assunto. Sempre vai ter coisa nova para aprender sobre aquele assunto. Sempre. Então, isso ainda mais pensando só numa areazinha. E como a gente trabalha com muitas coisas. Então, assim, precisa saber coisas sobre microbiologia. Procura um microbiologista, procura um laboratório onde você sempre encaminha material para saber qual é o melhor material, para discutir mesmo os casos clínicos, né? O microbiologista também vê uma coisa,
exame muito diferente, liga para o clínico, conversa com o clínico, né? Assim como vocês me procuravam, às vezes eu batia o olho nos antibiogramas, eu olhava assim, não, peraí, ligava Sim. lá, olha, gente, não é, calma aí, Não é que bem esse assim. caso é um caso à parte, daí eu ia me inteirar também da clínica do animal, tudo mais, né? Sim. E outra coisa muito importante também é sempre deixar o tutor ciente disso. Exatamente. Né? Por exemplo, é 96 horas, é 96 horas. É importante a avaliação todo dia? É importante a avaliação todo dia. Por que que é importante? Por causa disso, porque a gente precisa acompanhar, porque a gente realmente não sabe se o problema realmente é bacteriano ou não. E a gente tem que investigar esse paciente de perto, quero saber se está tendo melhora, se não tem. Então, além dessa relação médico veterinário clínico, médico veterinário laboratorial, também tem que ter a interação tutor veterinário. Porque se o dono não confia naquilo que você está fazendo, se você não explica o porquê que é 96 horas, o porquê que tem que fazer esse exame 3, 4 vezes, ele não vai fazer. E se ele não confia em você. Então tem que ter uma relação de confiança também entre o clínico e o tutor. E assim, nós que trabalhamos com onco, a gente tem uma ligação muito forte com o proprietário, não tem como. Né? Porque a gente fica muito tempo perto, aí acompanhando esse paciente, né? É quase toda semana o paciente vindo ali para químio, ou para um retorno, ou para um acompanhamento. Então, se não tiver essa relação de confiança, as coisas também não rolam. Então, é muito importante, a gente também tem que ser humano nesse momento, né? Tem que ter empatia e explicar certinho as coisas, porque senão o tutor não faz. E daí volta uma coisa que eu sempre falo, a gente também, como médicos veterinários, nós temos que educar os tutores, né? Sim. Mostrar quando tem que fazer algum procedimento, quando não precisa fazer, né? No caso de antibióticos, grande parte dos tutores já chegam, eu quero um antibiótico para o meu cachorro melhorar. Né? Então, tem momentos que não necessita de antibiótico, a gente tem que explicar isso. Tem proprietário que dá antibiótico para qualquer coisa em casa. Uma coisa que eu sempre utilizo assim, para questão de convencimento, quando eu quero fazer uma cultura, é que assim, eu falo, olha, a gente vai entrar com esse antibiótico agora. Mas e se aí? Se não resolver depois, você vai ter que gastar com antibiograma de qualquer jeito. Porque ou você gasta com antibiótico que não vai surtir efeito e ainda gasta com antibiograma, ou já faz logo de uma vez e acha o antibiótico correto e gasta com antibiótico só e que vai funcionar. Exatamente, né? Então é mais fácil, mais barato. Para o meio ambiente é melhor, para todo mundo é melhor. Para o paciente é melhor, para o veterinário é melhor, para o tutor é melhor. Exatamente. Para o ambiente é melhor, para as pessoas é melhor, para tudo melhor. Claro que não é todo caso que é indicado um antibiograma logo de cara. Não é isso. Né? O que eu sempre falo da otite, por exemplo. O cachorro foi lá para o pet shop, nunca tinha ido antes. Né? E daí volta com uma otite logo em seguida. Precisa fazer antibiograma? Provavelmente não, foi lá da lavagem e tal. É um distúrbio momentâneo, que ele teve um sentido de ocorrer. Mas tá lá, já tá há um ano. 2, 3 vezes, jamais. Então, daí não Lembra aquele paciente que eu peguei também, que tinha uma otite super resistente, uma otite há 13 anos, atópico, e que a gente teve que utilizar a micacina nele? Não sei se a professora lembra da época da residência também. Eu acho que eu me lembro, eu até ia falar hoje, mas você tem uns pacientes também que eram, né, umas infecçãozinhas do peru, né? Gente, 13, eu te juro, a doutora falou assim, Adilson, ele tem 14 anos, há 13 anos ele tem otite. Nunca ninguém pediu uma cultura. Ela tinha utilizado todos os otológicos do mercado possível. Duas coisas que a Bianca falou aqui, né? Só voltando ao assunto, né? Quando a gente falou, não, converse com o clínico, converse com o microbiologista, né? Fala que eu te escuto, colega. É isso aí mesmo, né? Isso aí. Eu vou começar a fazer umas hashtags. Hashtag fala que eu te escuto, hashtag clínico de estimação, hashtag microbiologista de estimação.
E a Bianca também falou, né? Tem tutor que fica brabo se a cultura é negativa. Mas daí a nossa live de hoje, a ideia era, não é sempre que a cultura positiva é uma infecção, e também o outro lado não é sempre que a cultura é negativa, que não existe uma infecção. Esse paciente mesmo teve uma cultura negativa, né? E eu insisti e fiz outra de novo. E a gente tem que ter aquela coisa do feeling, opa, peraí, será que foi coletado corretamente? Será que realmente isso é uma infecção ou não é uma infecção? Tem diagnósticos diferenciais a serem feitos? Não tem. Então, é toda uma coisa, não é simplesmente coletar da positivo, tratar e melhorar. Não é assim. A clínica ela não é tão fácil. Assim, e aquilo que a professora falou também, né? Não é entrar com antibiótico, nesse caso, e falar assim, volta daqui 15 dias para eu ver. Exatamente. Né? Aquela coisa de a gente entrar com antibiótico e volta daqui a 7 dias, volta daqui a 15 dias. Gente, isso é coisa do passado. Isso não existe mais. Não rola, pessoal. Né? Então, cada paciente tem que ser avaliado mais vezes corretamente, nos momentos corretos. Algumas infecções são mais, o tratamento é mais prolongado, outras são curtas, né? E a gente tem que também saber o momento de parar ou de não parar com antibiótico. Volta daqui a 7 dias, e eu já não volta daqui a 14 dias, mas o antibiótico parou com 7, ele não melhorou, opa, tinha que ter voltado lá atrás, né, para melhorar isso antes. Uma pergunta aí, professor. A Letícia Silva falou, já tive casos que na urina vi bactérias, curei com Gram, e não teve crescimento, e o paciente não estava sendo tratado. Já tiveram casos assim? Então, urinário é uma coisa complicada também, né? O urinário, às vezes, dá positivo na citologia e não cresce nada. Às vezes, na citologia não dá muita coisa e cresce na cultura. Daí também depende da forma de coletar tudo, mas não é necessariamente que dá. E tem que associar a clínica também, né? Será que o paciente tem clínica de uma infecção do trato urinário? Exatamente. Né? E não é sempre que dá citologia positiva e cultura positiva que necessita de tratamento. Porque não é necessariamente um ambiente estéril, né? Tem que desmistificar essa ideia de que urina é estéril. Exatamente, a urina não é estéril, né? Então, assim, daí manda muito também qual que é a clínica que o paciente tem, outros exames associados, né? Sim, se ele já tiver aconteceu... uma clínica de cistite, aí é uma coisa. Se ele não tem, daí vem a pergunta, por que fez exame de urina? Né? E aí, outra coisa que é importante também, às vezes o paciente tem uma urinálise horrível, muita piúria, muita bacteriúria, e manda para a cultura e às vezes não cresce, mas às vezes porque o paciente já estava em antibiótico terapia. Eu lembro que a professora uma vez explicou algo para mim também, que dependendo se tiver muito leucócito fagocitando, bactéria também não cresce na cultura. Né? Então, tudo isso está relacionado. Exatamente, tem vários pontos aí a se considerar. E também se for gato, eu vi que colocou ali cistite inflamatória, se for gato, então, né, aí já é outro assunto. Gato é realmente um assunto à parte, para a urina de gato. Tem que rever bem os conceitos. Se vai fazer um antibiótico aí quando o gato está com cistite. Né? De 1 a 3% só das cistites em gatos tem associação bacteriana. Exatamente. Né? Então, como a Bianca falou, tem que também avaliar outras coisas, né? Avaliar a sedimentoscopia, a cistite inflamatória, ver como foi feita a coleta, qual é a clínica desse paciente e os outros exames também envolvidos aí, né? Sim. E também, né? Algumas bactérias não vão crescer em meios de cultivo comuns, tá? Isso também tem que considerar, né? Quando a gente fala em cultura e antibiograma, a gente está falando de crescimento de bactérias aeróbicas.
tá? Ou numa condição aeróbica, né? Podem ser as anaeróbicas facultativas, mas que crescem em condições aeróbicas. E também aquelas menos fastidiosas, porque tem bactérias que são anaeróbicas restritas, que só vão crescer em anaerobiose, tem outras que são microaerófilas, e tem aquelas que exigem muitos nutrientes para crescer. A maioria vai crescer nas condições normais, mas eventualmente alguma pode não crescer, tá? Sim. E a Ana Cláudia falou, é importantíssimo solicitar a contagem bacteriana também, né? Ela pode indicar algumas coisas interessantes, mas sempre tem que associar com a clínica do paciente. Se o paciente não tem clínica nenhuma, é uma situação. E uma coisa também importante, aí a gente já está meio fugindo da live, né? Mas uma coisa importante para cistite é quando o animal não consegue mostrar a clínica. Né? Tem pacientes que não mostram a clínica. Os paraplégicos e outras doenças associadas, comorbidades, que eles podem não estar mostrando e na realidade eles têm. Nesses pacientes é bem mais complexo. Né, bem mais complicadinho, tá? Sim. Mas eu esqueci de trazer meu relógio aí. Se alguém tiver. Ixi, eu também não cronometrei, não, professora. Então a gente segue falando, né? Eu acho que o grande legal, assim, desse caso que você trouxe hoje, né, Adilson, é mostrar que existe todo um envolvimento clínico laboratorial, não é sempre que cresce numa cultura que realmente é uma infecção, não é também o ao contrário, quando não cresce não tem uma infecção, tem vários motivos aí que a gente tem que observar desde coleta de material, faltam só 5 minutos. Né? Coleta de material, processamento, tempo que chegou lá no laboratório. Então não é simples, né? Ser clínico hoje em dia não é simples. Ser laboratorista hoje não é simples. Interpretar um antibiograma hoje não é mais simples, né? Tem que ter vários conhecimentos. Mas fica aí, né, a hashtag microbiologista de estimação, o clínico de estimação, o cirurgião de estimação, né, Lucas? Aí ele aí. Né, Bianca? E também fala que eu te escuto, colega. Né? Vamos se comunicar. Essa comunicação é importante. A gente tem que lembrar que a gente não sabe de tudo e nunca vai saber. Né? O dia que a gente souber que a gente nunca vai saber de tudo, a gente já sabe o mais importante, eu acho, né? Sim. Bianca, obrigada. E antes que acabe, deixa eu só falar, né? A Bianca aqui falou, faça um curso ATB na VET, é super top. É mesmo, tá? E daqui uns dias a gente tem novidade. A novidade que a gente traz aí, agora, é que no dia 3... vai ter no dia 3 agora, de outubro, vai ter a Masterclass Antibióticos em tempos de resistência antimicrobiana, né? A antibiótico terapia do passado, quando não existia resistência, era uma. Agora a gente tem que se modernizar, tá? E tem aí a Masterclass, então entra lá no Antibióticos da VET, ou ali no Instagram, no Facebook também, tá? E nisso eu queria agora te agradecer, Adilson. E uma coisa muito importante, né? Você vai voltar mais vezes com casos clínicos, né? Aqueles casos clínicos bem bruxos, porque os casos clínicos normais, tranquilos, né? Até é muito importante falar deles também. Tá? Meu apelido da residência era o Rei das Buchas. Mas esses casos clínicos difíceis, a gente tem que aprender com eles. Né? Com certeza. São os que mais nos ensinam. Exatamente. Todo caso que nos desafia,
são os casos que nos ensinam. Se não desafia, não ensina. Que tira daquela zona de conforto. Ai, fazer antibiótico terapia é fácil, ser clínico é fácil. Opa, quando você pega um caso difícil, te tirou da tua zona de conforto. Sim. Daí tem que aprender. Ida em caixa. É muito triste, às vezes, já ouvi de alguns colegas e até de alunos falar assim, ser clínico é fácil, é só passar analgesia, anti-inflamatório e antibiótico para todo mundo, um dos 3 resolve. Gente, não é assim, pelo amor de Deus. Não é, né? Mesmo. Não é mesmo, tá muito longe de ser clínico assim. Se isso já foi lá no passado, é porque faltavam ainda conhecimentos. Hoje, com os conhecimentos que a gente tem, hoje com todo o envolvimento aí da medicina, na medicina veterinária moderna, é diferente. Olha a Mônica falando, né? Meu clínico favorito da vida. Isso porque o marido dela é o cirurgião favorito. Eu amo essas pessoas, gente, não tem jeito. Ontem mesmo a gente estava conversando e a gente sempre vai ficar ligado. A residência ligou a gente pro resto da vida, não tem jeito. Exatamente. Melhor residência da vida. Né? Isso marca mesmo. E depois vocês vão ver ao longo do tempo como o mundinho da veterinária é pequeno e a gente vai se encontrando ao longo da vida com várias pessoas aí, sim, né? Sim. Isso é muito bacana, assim. E a Barragã também aí, ó. Aí, ó. Tá só a residência aqui. E olha, e essa turma de vocês é muito interessante porque realmente vocês tiveram, não estou falando que as outras não têm, né? Mas como tem bastante gente aqui, né? Vocês trocavam aí, como a Mônica falou, trocavam informações, sim. Né? E de diversas aquilo que a gente falou no começo do bem comum, né? O bem comum é o paciente, não importa de qual área que você é. O paciente precisa de áreas diferentes, então se junta para o bem comum, que é ele. Hashtag para o paciente é meu bem comum. Gostei, ó. Vou anotar essa. Ai. Saudades daquela época, muito bom. Mas tem coisas que tem que acontecer durante um certo momento e passar da vida, né? A vida de residência, ela é muito pesada, realmente. Né? O tempo, plantões, a carga horária, ela é muito grande, mas é um momento muito interessante, né? E onde se trocam muitas informações, se conhecem muitas pessoas, e essas pessoas ficam. Os professores ficam, né, os colegas de residência ficam. E até os tutores, até hoje me enche o saco no WhatsApp. Me enche o saco não, mentira. Eu amo meus tutores. E isso é importante, né? Às vezes você até sai daquela cidade e os tutores voltam a te procurar e saber, né? Então isso é bem interessante, muito gostoso, realmente, que acontece. Mas, ó, ficamos com várias hashtags. E eu vou me lembrar, a gente tem 2 minutos agora, tá? Lucas, amei a tua, isso vai, e aí vai se seguindo. O do Lucas vai para sempre, não tem jeito. O microbiologista de estimação, adorei. Ó, a hashtag da Bianca hoje, fala que eu te escuto, colega. Perfeito também. E a tua, Dilson, ó, o paciente é o nosso bem comum, né? Então vamos trabalhar todo mundo por ele. Adilson, muito obrigada. E eu que você agradeço, volta para outras lives com outros casos clínicos ou falando aí de diversos outros assuntos também, tá? Beleza, podemos bolar uma de antibióticos, onco, algo do tipo também. Eu sei que já teve uma parecida no canal do Paulo já, que foi excelente, mas a gente pode fazer caso clínico, pode falar disso, enfim. Tô aberto, sempre que a professora precisar, sabe que tá no meu coração. E sempre que você tiver um caso também, fala, tá? Que a gente vem aqui e fala aí fala que eu sei que a senhora me escuta. Exatamente. Pessoal, quem não se inscreveu ainda, se inscreve na Masterclass,
né? Antibiótico terapia em tempos de resistência, isso daí a gente tem que começar a olhar muito bem para nossa antibiótico terapia e modernizar ela, tá? Adilson, deixa a palavra com você, a gente tem mais 20 segundos e daí vai encerrar. Pessoal, só tenho a agradecer, de verdade. Obrigado, professora. Obrigado, Antibióticos na VET. Amo vocês. Beijo. Obrigada, Adilson. E ó, semana que vem live de novo, mas a semana que vem a gente vai ter uma alteração de horário aí, tá? E ó, tá terminando. Foi!